Espírito Santo nos ensina a orar, o Espírito Santo nos ensina a pedir. Não é isso que diz o texto? Ele intercede por nós, se possível até com gemidos inexprimíveis, ok? Para dizer qual é a angústia da alma daquela pessoa. Às vezes a pessoa está com tanta angústia, já aconteceu comigo de orar, e quando eu comecei a orar, acabou a oração, porque eu só chorei. Aí você me pergunta, como é que Deus vai interpretar choro? Ele interpreta, porque o Espírito Santo pega o choro, pega a lágrima e traduz o sentimento e leva para Deus. É essa a realidade da coisa, ok? E aí nós vamos falar dos últimos tempos. Também tem os últimos tempos. É a última oportunidade. Vamos lá, então, para 1 Pedro. 1 Pedro. Vamos lá? 1:20. 1 Pedro 1:20. E diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, mas ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Quem é? Jesus. Então, 1 Pedro 1:20 está dizendo o seguinte: os últimos tempos é a última oportunidade. O mundo sempre teve oportunidade, mesmo através de Israel. Nós vimos lá exemplos, como? Exemplos lá em Jó. Exemplos, em Jó nem tanto, mas em Jonas, quando ele foi pregar a Nínive, não é isso? E tantos outros exemplos que nós temos no Velho Testamento, em que Deus abre o leque de opções. Jeremias mesmo vem falando sobre isso, sobre pregar a outras nações, não é isso? Daniel foi levado para onde? Para outra nação. Sadraque, Mesaque, Abednego estavam lá junto com Daniel. E a oportunidade que esses povos tiveram de adorar o Deus vivo veio através dos servos do Senhor, naquele tempo, naquela localidade. Então, o amor de Deus se manifestou na humanidade desde a queda do homem. O homem caiu lá no Éden, já começou a ser manifesta o amor de Deus. Teve o povo preterido, logo no início de Gênesis, onde ele escolheu Abraão para ser o início da grande nação, show de bola. Mas dentro desse processo, foram para o Egito, ficaram 430 anos. Quando saiu de lá, milhares de pessoas, teve muitos que não eram cristãos, que não eram judeus. Eram de outras nações, escravos de outras nações, escravos dos egípcios. Tanto é que entre Josué e Caleb, Caleb não era israelita. Dos 12 espias, os 2 que vieram com palavra de ânimo, Caleb, aquele cara que chegou e falou assim, olha, eu com 80 anos, eu vou lutar pela terra que me foi dada. Esse cara não era israelita, ele era gentio. Ele foi, agregado ao povo. Então, para vocês verem que o amor de Deus se manifesta a toda a humanidade desde o princípio. Agora, nesse tema aqui específico, últimos tempos, última oportunidade, é justamente que o Pedro fala aqui, olha, o qual, na verdade, 1 Pedro 1:20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Jesus não foi conhecido? Lá no Gênesis, façamos o homem. Ainda antes da fundação do mundo, olha só, acabei de falar, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aí ele foi manifestado, por quê? Ele era conhecido como Deus. Ninguém via Deus, ninguém viu Deus na íntegra, né? Mas muitos viram Jesus, porque ele se fez carne. Então ele fala, olha, nestes últimos tempos, por amor de vós, conhecido por amor de vós. Aí, essa é a última oportunidade. Só que a última oportunidade começou lá na cruz e se estende, gente. A última oportunidade se estende até Cristo voltar e levar a sua igreja. Está entendendo? Por isso que nós temos uma grande responsabilidade. Quando ele fala lá em Mateus
Mateus, não está aqui na apostila não, Mateus 28, 19, ele diz, ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura, não é isso? Na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Esse ide aqui é uma ordenança imperativa, ide. Ele não falou, ide apóstolo, ide cristão, ele não falou nada disso, ele falou, ide. Acreditou em mim, recebeu o Espírito Santo, recebeu a salvação, pela graça, vai. Então, quem tem a responsabilidade de pregar o evangelho? Todo mundo que aceitou Jesus. Você que está sentado aí. Você que está assistindo na live. Isso é uma ordenança. Agora, claro, existe uma matéria chamada missiologia, onde a gente aprende técnicas de você pregar o evangelho. Porque não é você chegar para a pessoa e falar assim, aceita Jesus ou vai para o inferno. Isso não é missão, não. Isso é sentença. Eu não tenho que dar essa sentença para a pessoa. Ou você aceita ou vai para o inferno. Não, eu não posso dar essa sentença para ninguém. Nem devo, nem posso. Até porque eu não fui colocado como juiz sobre a alma daquela pessoa. Esse é um ponto muito interessante. Pregar o evangelho é você levar o amor de Cristo, manso e humilde de coração. Sede mansos e humildes de coração, como eu sou, não é isso que ele falou? Então, eu tenho que ter estratégia. A matéria missiologia dentro do seminário teológico nos dá ferramentas para entendermos os mecanismos de usar dentro da missiologia a tática de pregar o evangelho. Mas eu não sei, eu sou tímido. Mas eu não sei falar. Olha, é o que a gente já falou aqui várias vezes. A tua postura prega. Os teus negócios pregam. Como você lida nos seus negócios. O cumprimento, como você lida com as pessoas, prega. As suas atitudes pregam. Então, não tem desculpa para pregar o evangelho. Esse é o ponto. Beleza? Últimos tempos. É última oportunidade. Vai que essa pessoa está com tempo marcado. Todo mundo já vem com data de validade vencida, gente. Todo mundo vem. Só não sabe quando vai ser. Vamos encarar a realidade. Todo mundo, Deus já sabe. Até quando eu vou viver. Né? Estabelecida. Para mim já é vencida, porque já um dia menos. Estabelecida, tá bom, estabelecida. Reconheço. Uma data estabelecida, olha, dia tal, hora tal, minuto tal, segundo tal, tu vai embora. Ele fala isso para você? Não. Mas que você tem? Tem. Entendeu? A gente sabe que tem. Então, o ponto é, a última oportunidade para aquela pessoa que você se acovardou de falar do evangelho, pode ter sido aquela última oportunidade. Esse é o ponto em que nós vamos dar conta. Que o Espírito Santo te incomodou, te impulsionou, e você não foi. Ailton, vem logo para cá. Estou aqui no... Nem descansa. Ah, Jesus, só a graça. Eu consegui chegar nessa linha aqui, ó. Últimos tempos, última oportunidade. Eu estou falando, dei um tema sobre missiologia, né, que a gente... Isso está dentro de missiologia no ID de Mateus 28, 19. A água está aí, nem toquei. Né? A paz do Senhor. O inimigo ele foi derrotado, irmãos, porque hoje o dia não foi fácil. E Campo Grande agora, grande só está no nome. Eu fiquei ali, acho que era mais fácil eu chegar em São Paulo, pastor, do que chegar aqui. Entendeu? Então, realmente, peço perdão aos irmãos, mas somos reféns do progresso de Campo Grande. Mas vocês estavam muito em boas mãos, com o pastor Paulo, né? E eu cheguei aqui em cima da última hora, que não é o tempo humano, conforme está aqui em 1 João 2,18. Então, irmãos, como já foi falado da definição aqui de escatologia, o que é importante nós sabermos e termos em mente que tudo está dentro de uma cronologia bíblica.
Quando a gente fala de Apocalipse, muitas pessoas ficam assim assustadas, não gostam de ler Apocalipse. Não, mas precisamos saber o que está reservado, o que o Senhor tem preparado, porque aqui está concretizada a vitória, a nossa vitória em Cristo Jesus. Então, precisamos ser apologistas, defensores da fé. Então, precisamos conhecer a palavra do Senhor. Dando continuidade aqui na apostila, sobre divergências conceituais, fim do mundo versus fim dos tempos, o conceito de fim do mundo não é escatológico. A escatologia bíblica apresenta a esperança do breve término do tempo presente e o início de uma nova época, uma nova fase, um novo tempo. É o Kairos de Deus, é o tempo de oportunidade. A maioria dos defensores do fim do mundo não reconhece a soberania divina e a excelência da obra de Cristo. A doutrina escatológica não é exclusiva do Novo Testamento. A literatura escatológica e os conceitos escatológicos antecedem ao primeiro advento de Cristo. A autêntica escatologia bíblica respeita e concentra-se no desenvolvimento do próprio texto inspirado, não na imaginação descontrolada do intérprete. Ou seja, a gente tem visto muitas profecias. 2000 chegarás, mas não passarás. O mundo vai acabar em fogo. E a gente vai ver isso lá em seitas e heresias. Mas nós não podemos pegar o texto bíblico e interpretar ao nosso modo, ou para aquela definição que a gente acha que vai ficar bom. Não é assim. E a gente viu que ao longo da história da humanidade, muitos que tentaram fazer isso se estreparam. Porque primeiro, nós temos que ter a opinião bíblica. É a verdade. Depois eu venho colocar a minha opinião. Então a gente tem que ter muito cuidado com muitas profecias que estão falando. Eu sempre falo, vai aparecer a besta, do Apocalipse, mas tem gente falando muita besteira desses últimos tempos, então a gente precisa ficar muito atento quanto a isso. Perspectivas escatológicas do Antigo Testamento. Aqui fala sobre a vinda do Senhor, Gênesis 3,15, a semente da mulher, foi profetizado lá no Éden, A gente precisa ter esses conceitos, você vai analisando aí, Ele também seria o quê? A semente de Abraão, Gênesis 22:18. E tem as outras referências aqui. A chegada do reino de Deus, está lá em Daniel 7:13, 14. O estabelecimento do novo pacto, da nova aliança. A restauração de Israel, Jeremias 23:3. O derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, conforme está lá em Joel 2:28, 29. E novos céus e nova terra. Tudo isso aqui, esses conceitos, vocês mais tarde, vocês vão poder ler esse texto para ficar mais familiarizado, para aí a gente vai ganhando mais tempo aqui. Dentro do roteiro que eu estabeleci aqui juntamente com o pastor, a gente vai começar com os alicerces, para depois nós entrarmos a fundo em Apocalipse. Mas para não fugirmos, vamos abrir aí o livro de Apocalipse primeiro, vamos aí. Apocalipse no capítulo 1, que é um texto de referência, e aí nós vamos discorrendo o que vai estar aqui na nossa apostila. Você que está em casa, você que está ao alcance aí da nossa live, uma boa noite para você, continue conosco, deixe aí a sua pergunta, seu desespero, que nós iremos, no tempo oportuno, esclarecer todas essas dúvidas. Apocalipse do capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, se você lê, se você ouvir, porque a fé vem pelo... E ouvir o quê? Então, você não vai ser pego de surpresa. As coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O que a gente tem que entender? Os sinais. O que são os sinais? O que são o princípio de dores? Muitos sinais já aconteceram, já se cumpriram dentro da palavra de Deus. A gente vai ver isso.
E uma das coisas que a gente precisa entender, né, sobre as 7 dispensações. Aí que a gente fala assim, mas o que é dispensações? Vamos aqui para a nossa apostila, que fala assim: para compreender o campo da escatologia bíblica, faz-se necessário um resumido estudo sobre as 7 dispensações, sabendo que a última dispensação é para o futuro. Segundo o pastor Severino Pedro da Silva, a qual peguei essa referência no seu livro Escatologia, uma dispensação é um período em que o homem é experimentado em relação à sua obediência a alguma revelação especial da vontade permissiva como diretiva de Deus. A palavra dispensação deriva do termo oikonomia, significa economia, que é a boa ordem na administração, na despesa de uma casa. Então a gente vai ver que em cada dispensação a qual Deus separou, tem ali um processo, uma situação, uma pessoa, fatos que vão corroborar para essa cronologia bíblica. Então, dentro dessa dispensação, sempre aconteceu um fato importante. Então, vamos ver o que é o período da inocência, da criação à queda do homem. Foi a dispensação aonde que? A criação. Tudo que aconteceu ali antes do pecado, até acontecer a queda do primeiro casal. O período da consciência, depois da queda do homem, até o dilúvio. Esse foi um outro período que Deus proporcionou à humanidade. Vem aí o governo humano, Torre de Babel, confusão de línguas e a dispersão. Foi um outro período. A patriarcal, início da aliança de Deus com Abrão. Ele ainda não tinha se chamado ainda Abraão. Então é um período que Deus ele faz uma promessa, se tu uma bênção. Todas as gerações serão benditas também, daqui para frente. Então é uma promessa. E já apontava para o futuro também. O período da dispensação da lei, o período que o povo já estava cativo no Egito, todo aquele processo dos 430 anos até eles serem libertos pelo poder de Deus através de Moisés, e lá no deserto onde receberam a lei do Senhor, né? Os 10 mandamentos. O período da graça compreende entre a morte e ressurreição de Jesus Cristo até os nossos dias. E a gente vai ver aqui na frente quando começa esse período das 70 semanas, e futuramente a dispensação do reino ou do milênio. Então, essa base das 7 dispensações é para que nós já vamos começar a entrar nas 70 semanas de Daniel, para a gente começar a compreender. Independente da vertente teológica, eu sempre falo, eu vou analisar os fatos que estão na Bíblia. Então, a gente já vai deixar aberto aí o livro do profeta Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 24, 9 e 24, conforme está aqui na nossa apostila, que vem dizendo assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas as ruas, as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Até aqui, tá? O que nós temos que compreender, as 70 semanas, conforme está aqui na apostila, eu só não vou falar tudo aqui, depois vocês vejam em casa, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. São semana de ano, 490 semana de ano, 77, não semana de dias. Esses 490 anos estão divididos nesses 2 períodos. Primeiro, quando foi dada a ordem lá pelo rei Artaxerxes, quando o povo foi liberado do cativeiro. Nós temos que lembrar, conforme foi pregado aqui no domingo, o povo ficou 70 anos, o Reino do Sul ficou cativo da Babilônia 70 anos. Né? O rei Nabucodonosor foi lá e levou o povo em cativeiro. Até passar desse período, quando o rei Artaxerxes dá a ordem para reedificar os muros. Aí, em matéria de escola bíblica dominical, quem foi reconstruir os muros de Jerusalém?
Neemias, num tempo recorde, muita empreiteira, aí Odebrecht ia ficar de queixo caído. Em 52 dias, ele reconstruiu os muros. O que a gente tem que entender, não é de tijolo, né? Eram pedras enormes. E um detalhe, as 12 portas estavam queimadas, não tinha porta. Ele só reconstruiu os muros. Dentro da cidade, o templo estava o quê? Destruído. Então, começa-se a contar nessa cronologia esse período que Neemias reconstrói o templo e o povo está voltando. Passa esse espaço de tempo, aí já vem aqui o quê? A entrada de Jesus em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, montado no jumentinho, já começa a se contar essa semana de número 62. Aí a gente vai vendo aqui, o Messias, ele é tirado, ele o quê? Ele é morto, ele vai ressuscitar. Quando fala aqui, no versículo 26, que há de vir, né, o povo do príncipe de há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, isso aqui foi um período histórico do ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade Jerusalém e destrói tudo, destrói o templo, destrói a cidade, e há aquela diáspora, a dispersão. E isso aqui, contando na cronologia bíblica, se nós formos pegar a história de Israel, desde a divisão do reino, em 722 a.C., o reino do norte foi primeiro cativo para a Síria, primeira coisa. Não existe mais o reino de Israel, acabou. Só ficou o reino do sul, Judá e Benjamim. Então, o que acontece? A Israel como nação não existe. O que existe hoje lá é um país, uma sede administrativa que tem sua autonomia política e administrativa. Tem a questão da confusão da capital hoje, se é Jerusalém, né, ou se é em Tel Aviv, mas Israel, ele não é reconhecido como país. A gente tem que entender, porque isso está dentro da cronologia escatológica. Israel só vai se reunir como nação no milênio. Isso é promessa. E a gente vai ver também aqui, essa questão da disputa com a Palestina, vai ter coisa que a gente vai, interessante, que a gente vai, mais lá na frente, a gente vai falar sobre isso. Então, quando Jerusalém é destruída no ano 70 pelo general Tito, já se começa a contar essa semana escatológica, a qual nós já estamos vivendo hoje, que é a semana 69. É aí aonde que muitos, né, adivinhadores, teólogos, erraram, querendo forçar uma barra com a volta de Jesus Cristo. Muitos se perderam. Então, para a gente compreender essa questão aqui, mais à frente, logicamente que hoje o tempo está muito reduzido, eu só estou dando assim um en passant. Mas vamos falar aqui 2 sinais, para a gente começar a definir o que são sinais, o que é o princípio de dores. Então vamos ver aqui. Texto que afirma os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Em Joel 2, 28, o que diz lá a palavra do Senhor? Que naquele dia ele iria o quê? Derramar do seu espírito sobre toda, né? Os velhos terão sonhos, profetizarão, enfim. Se nós formos pegar esse texto com o que aconteceu em Atos 2, na manifestação do Espírito Santo, quando todos ali no cenáculo, aquelas 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, foi a evidência, foi o sinal, o revestimento de poder. Já aconteceu e está acontecendo hoje. É só você buscar esse revestimento de poder. Nós não podemos fazer nada na casa do Senhor se não for através do Espírito Santo do Senhor. Para louvar, para ministrar, para trabalhar na casa do Senhor, na parte administrativa, tudo isso, irmão, é reflexo do Espírito Santo do Senhor. Ele que vai te capacitar. Não importa a maneira que você esteja. Ah, mas eu não tenho o 1º grau. Ah, eu sou analfabeto de pai e mãe. Tá bom, mas você tem uma filiação espiritual. Deus vai te usar da maneira que Ele quer. Hoje se confunde muito, queremos catedráticos, PhDs nas igrejas, não é isso. O Senhor, Ele olha o teu coração. Então, vamos lá. Atos 2,19, que a gente já estudou, só para vir mais aqui um pouquinho à frente. Atos 2,19. Diz assim:
E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Às vezes a gente vê a lua mudando de cor, a gente vê certas situações da natureza, a natureza se revoltando. Esse evento aqui em particular, irmãos, ainda não aconteceu. Nós temos que saber separar o que já aconteceu, o que se cumpriu, o que está acontecendo, com os sinais futuros. Aqui já está falando naquele período do dia do Senhor. Os céus serão que abalados, a lua vai sumir, o sol vai desaparecer, as estrelas vão cair no firmamento, a terra vai estar uma tremenda confusão. Aí já é princípio de dores, é uma outra situação. A gente tem que começar a destrinchar. Por exemplo, lá em Joel, fala... É Joel? Não, acho que é Abacuque, que fala sobre o cavaleiro, o homem que tem cabelo branco, com cama neve, não sei o quê. Até tem um louvorzinho, o pessoal canta aí, ele vem saltando pelos montes. O que a gente tem que entender? Tem cavalo branco que é bênção na Bíblia. E tem cavalo que não é. É juízo. E quando fala na Bíblia, é juízo. Peso da palavra do Senhor é juízo. Vai se cumprir. Assim diz o Senhor. Vai se cumprir. E muita gente aí está usando esse sistema e Deus está falando, eu não mandei falar absolutamente nada. Se é de Deus, irmão, vai se cumprir. E se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vai acontecer. Fala, Paulo. Fala, pastor Paulo. Isso. Então, daqui a pouco eu vou achar. Então, vamos lá. Quando fala aqui, não tem data no calendário. Aí nós vamos abrir Mateus 24, 36. Muitas pessoas marcaram a volta do Senhor Jesus. E nesse versículo aqui é importante a gente esclarecer. Mateus no capítulo 24, versículo 36, diz assim a palavra do Senhor. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí quando a gente vê aqui, fala assim, mas Jesus 100% homem, 100% Deus, tinha os atributos, né, exclusivos de Deus, onisciente, onipotente, onipresente, mas como é que ele não sabe, ele não fala aqui? Já pararam para pensar? Por que Jesus não falou aqui a data certa da sua volta? Está aberto aí ao público se manifestar. Por que vocês acham que Jesus não falou aqui da sua volta? O que poderia provocar? Se ele fala assim, vou voltar amanhã. O que a gente tem que entender, Jesus 100% homem, 100% Deus, ele só falava aquilo que o Pai e o Espírito Santo autorizavam a falar. Por que ele começava a pregar através de parábolas? Porque se ele falasse abertamente o que ele tinha para falar, o povo não ia aguentar. Não tem condição, é muita proteína. Vamos pegar nossos irmãozinhos lá no sertão. Hoje não tem nem mais calango para comer. Dá lá meio quilo de carne moída com angu para eles comer. O que vai provocar, irmão, com esses irmãos quando comer a carne e o angu? Vai dar uma diarreia, irmão, é muita proteína, o cara não aguenta. Assim é com a palavra do Senhor. Se Jesus fala assim, vou voltar amanhã, ia provocar uma revolução. É o que aconteceu com os Tessalonicenses, a gente vai ver lá na frente sobre isso. Naquele período, os Tessalonicenses ouviram que Jesus ia voltar, entraram em total desespero, venderam suas propriedades, liberaram suas riquezas, saíram do emprego, não queriam fazer mais nada porque Jesus ia voltar. E Paulo fala, não, o dia do Senhor vem como um ladrão, você não está esperando. É não abrir e fechar de olhos. A ciência fala que a gente abre o olho e fecha 3,1 milésimo de segundo. É mais rápido que a Ayrton Senna. Então você imagina, fechou o olho, abriu, foi. E agora? Então a gente precisa estar vigilantes, atentos. Então quando tem nessa passagem aqui, Jesus não foi permitido falar. O povo não iria suportar. Aí a gente vai ver aqui, Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. O que é que diz aí a palavra do Senhor? Mateus 28, 18. E chegando-lhe Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora ele já sabe quando ele vai voltar.
Agora tem, toda a plenitude. Por que eu estou falando isso? Lembra lá na cruz? Ele clama, Eli, Eli, lama sabactani. Sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali, todos os pecados passados, presentes e futuros estavam sobre ele. Era abominação. O pecado perante Deus é abominação. A gente não consegue ver. É mal cheiroso, fede. O pecado fede. Jesus estava afastado do Pai. Lembra lá no Getsemane, quando ele orou? E estava em profunda agonia. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a sua vontade. O que estava acontecendo ali, irmão? Jesus ia ter uma experiência única na vida dele que ele nunca teve. Desde a eternidade passada, ele estava com o Pai. Ele não ia saber como é que seria aquela sensação de estar afastado do Pai. Então isso é muito sério. Você imagina ver o pai ver um filho sofrer, não vai socorrer? E o filme de Mel Gibson, às vezes a gente vê um filme de ímpios, tem certas passagens que a gente tem que começar a analisar. Se você vê naquela passagem do filme de Mel Gibson, quando Jesus entrega o Espírito ao Pai, uma lágrima cai do céu. Tremendo. O cara teve uma sacada assim, sabe? Como Deus estivesse chorando. Então, a gente precisa começar a analisar certas coisas para que a gente não caia nos erros ou nos sofismas. O que é o sofisma? É induzir você ao erro. O cara está falando ali, de repente eu estou falando aqui, pô, não, o irmão está falando a verdade, e eu não estou falando a verdade. Aí eu estou te induzindo ao erro, estou te induzindo a ler a Bíblia erroneamente, não. A gente precisa estar revestido. Então, quando fala aqui, todo poder, né, foi me dado no céu e na terra, todos os atributos e toda a sua eternidade, toda a sua glória foram restituídos. O seu corpo hoje é glorificado. Então, toda a sua eternidade, toda a sua onipotência, onipresença, onisciência, que são atributos exclusivos de Deus. Só Deus tem isso. O inimigo tenta alguma coisa, mas ele não pode fazer nada. Aí tem os outros atributos, amor, né? Tem outras coisas que a gente vai, depois mais lá, a gente vai aprender também. Então, só para dizer, o inimigo não tem esse poder de prever nada. Ele fica sugestionando. E aqui ele não entra. Não tem como entrar. Porque nós somos o quê? O templo vivo do Espírito Santo. Se a gente está imbuído das coisas de Deus, irmão, o inimigo não tem tempo para cirandar com a gente. Lembra de Jesus? Falou com Pedro. Pedro, o inimigo pediu para cirandar com você. Você sabe, tem noção do que é isso, irmão? O inimigo cirandar com você? Vai bagunçar. Lembra de Jó? É isso aí. Isso é cirandar. Então a gente não pode brincar com o inimigo. Ele é inteligente? É. Mas a nossa capacidade no Senhor supera dele, irmãos. A gente tem que começar a entender isso. Se você está aqui, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de quê? De todo o poder. Então, se você tem esse poder, se você tem essa intimidade com o Senhor, você não vai ser pego desprevenido. Então, o inimigo ele só vai ter duas situações com você. Ele vai se levantar e vai cair, vai bater em retirada. Aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, diz assim: meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos, o quê? Sóbrios. Sobriedade. Você está em consciência. A bebida traz uma alegria passageira, porém... Oi? Não entendi. Não entendi. Mas é a hora. Eu só estou aqui. Não, mas aí hoje eu peço perdão aos irmãos. É o seguinte. Eu estou falando rápido assim porque eu sou refém da hora. Sou refém da hora. Então, eu só estou dando aqui, complementando o que o pastor Paulo falou, e dando en passant. Por quê? Vocês vão chegar em casa, vocês vão ler aqui. E depois eu vou dar mais ou menos uma introdução do que eu vou falar. Aí na semana que vem, logicamente, eu vou chegar mais cedo. Aí vamos ter condições de fazer
uma retrospectiva, rapidamente, e entrar a fundo, já em seitas e heresias. Então, isso aqui é para a gente ter um correlacione, para que a gente não fique perdido. Porque, infelizmente, a gente é refém da hora, não adianta. Né? Se não fosse essa questão aí, já estava até mais à frente. Mas, vocês têm a apostila, tem a live aí, está gravado, vai vendo, vai anotando, vai fazendo as suas anotações, vai esclarecendo algumas dúvidas também, se tiver, já coloca aí, semana que vem a gente fala, ou qualquer coisa, pode deixar anotado, a gente vai conversando, porque, infelizmente, nós somos refém do Cronos, né? Do tempo. Mas vamos lá. Princípio de dores. Mateus 24, 1, 4. Vamos lá. Mateus 24, 1, 4. Depois vamos botar um microfone aí para o povo ajudar. Vamos lá. Mateus 24, 1, 4. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá a tua vinda e do fim do mundo. Ele fala: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aqui ele vai falando o que vai acontecer nesse tempo. Surgirão falsos profetas, no versículo 11, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então aqui o Jesus está advertindo que muitos virão em seu nome. A gente tem visto aí, Henrique Cristo, certas seitas que estão falando que o Messias já chegou. Nós já estamos ouvindo rumores, né, da construção do terceiro templo em Jerusalém. Muitos aí estão se colocando, né, como um grande líder. Na época que o Barack Obama foi eleito, falaram que ele era o anticristo. Então, entre outras aberrações que a gente ouve aí falar. Então, aqui a gente precisa estar atento quando Jesus fala. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e uns outros se aborrecerão. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E a iniquidade, ou seja, a apostasia, o amor de muitos vai se esfriando. Já não tem mais aquela alegria de sair. Hoje nós vivemos o mal do século, que é o quê? A depressão. Agora, essa semana, ouvimos aí aquela jogadora de vôlei. Meu Deus, agora está fazendo a sua biografia. E o que levou ela a fazer isso? O que leva uma pessoa a cometer suicídio? A depressão, que é o mal do século. O que leva a pessoa? A pessoa está rindo, está brincando, mas está com um problema na alma. E a gente está vendo aí, e agora? Qual é a nossa função em cima de tudo isso? Agora fala aqui: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A internet é uma ferramenta importante. Mas isso aqui só vai acontecer quando todas as nações conhecerem boca a boca. Os anjos queriam pregar esse evangelho. Deus não permitiu. É um privilégio nosso, é um privilégio da igreja. Evangelismo é o quê? Ferramenta. Pregar o evangelho é o quê? Evangelizar. Se você não falar, quem vai ouvir? Né? Então aprende Libras, que também ajuda. Mas tem que falar em todo tempo. Pregar esse evangelho em tempo e fora de tempo. Agora, para que isso aconteça, temos que fazer isso, irmãos. Está na casa do Senhor. Você está solícito a aprender, porque eu também aqui com vocês, eu estou aprendendo. A gente precisa, todo dia, meditar nessa palavra. Ter o nosso devocional. Ter o momento da oração, porque os acontecimentos a gente está vendo aí. A globalização.
A gente está vendo aí a geopolítica, como é que está no mundo. E aí, qual é o nosso posicionamento? Será que isso está acontecendo ao bel prazer? Ah, não, só está acontecendo lá fora, isso aí não é problema meu, isso não vai acontecer comigo, mas espera aí. Já viu a Venezuela como é que está? A Argentina? A Bolívia? A Bolívia está matando os missionários. A igreja está sendo perseguida na Bolívia. Na Colômbia, um ex-guerrilheiro, narcotraficante, está lá na presidência. Eu não vou falar nem aqui do Brasil, que não vale nem a pena. Mas, enfim, mas está dentro daquilo que o Senhor tem falado ultimamente. Então, meus irmãos, nesses 5 minutos que restam, vocês querem perguntar alguma coisa? Porque aí já na próxima semana nós vamos entrar a fundo em seitas e heresias e assim sucessivamente. Ok? Então a gente já entendeu aqui que a palavra escatologia é a doutrina dos acontecimentos finais do plano de Deus para esse mundo e a consumação do Deus soberano, ou seja, estudo das últimas coisas, tratado, estudo das doutrinas que vão acontecer nos últimos tempos. Ponto. Agora, em cima disso aqui que a gente viu rapidamente, né, sobre essa expectativa de nós entrarmos em Apocalipse. Fala. Olha, eu vou deixar para a semana que vem, porque isso vai tomar um pouquinho de tempo. Por isso que eu vou deixar para a semana que vem. Deixar só esse gostinho aí, porque aí a gente já, na próxima semana, porque quando a gente for entrar especificamente nas 7 igrejas, tem bastante coisa que eu quero falar. Aí requer tempo, realmente a gente requer tempo. Tá bom? Mas é porque, infelizmente, me perdoem, mas a gente é refém do tempo. Então, nesses 4 minutos que sobram, alguém quer fazer alguma pergunta? Pois não. Bom, vamos lá. São 2 coisas diferentes. Já está adiantando. Então, vou dar um preview do que está lá na frente. O que a gente tem que entender, o que é tribunal de Cristo? E o que é grande trono branco? Tribunal de Cristo, está lá em 2 Coríntios 5:10. Todos nós iremos comparecer. Nós quem? A igreja. Tribunal de Cristo é recompensa. Nós vamos prestar conta daquilo que nós fizemos aqui. O talento que Deus te deu, o que é que você vai fazer? O que é que você vai falar para ele? Ah, escondi, Senhor. Eu sou um homem muito rigoroso, eu escondi. É? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai ter essa separação. Agora, no tribunal de Cristo, é recompensa, é galardão. Não tem condenação, tá? No tribunal de Cristo. Grande trono branco é condenação. Quem não está no livro da vida já está condenado. Só que a gente vai ver lá na frente, nessa cronologia bíblica, que quando viu o julgamento das nações, que é onde o quê? O falso profeta, o anticristo, o diabo, já vai para o lago de fogo direto. Depois, quando abrirem-se os livros da vida, da natureza, das obras, de vários livros que vão ser abertos naquele dia do juízo final, quem já está condenado não adianta, não tem jeito, não tem perdão, não tem advogado, não tem nada. Já está condenado. Quando em Filipenses fala assim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, a única oportunidade que eles vão ter é que eles vão ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Imagina, o cara não quis saber de Jesus, não quer saber, Jesus Cristo é o Senhor, nem eu não querendo falar, ele vai confessar. Vai ser assim, porque está na palavra. Invocai o nome do Senhor enquanto estiver perto. Buscai o Senhor quando estiver perto. Tem que buscar. Depois da morte, segue-se o juízo. Aquele que crê e for batizado será. Quem não crê, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que fala. Então, no juízo final, quando já fala juízo final, grande trono branco é condenação. São 2 coisas distintas. A gente vai ver isso mais à frente. Tá bom? Deu para mais ou menos ter um esclarecimento? Mais alguém? Pastor Paulo, pode falar alguma coisa? Quer falar, não? Não, pode falar. Você está ouvindo? Pastora Luciana, está calada aí. Oh, gostei da mesa, hein? Oh, pensei que fosse o grande trono branco. Amém.
É? Então tá bom. Mais alguém, meu irmão? Eu tenho 2 minutos aqui. Pois não. No caso da escatologia, dentro do estudo, qual a linha de ramificação que a gente deve seguir? Porque eu sei que existe muita linha de pensamento, o pessoal dá muita referência bíblica em relação principalmente à volta de Jesus. Tem uns que falam que primeiro a igreja vai ser arrebatada, tem uns que falam que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros não. É isso que, onde tivermos isso, onde está certo e onde está errado? Qual é a linha de pensamento? Eu sou da seguinte opinião, tem que estar na Bíblia, primeira coisa, né? E a gente vai ver isso, mais lá na frente, a gente vai ver sobre isso, porque o que acontece? Foi até que eu coloquei aqui, a escatologia bíblica, ela não pode ser interpretada de qualquer maneira. Eu não posso jogar a sardinha para o meu lado, ou botar só as brasas para o meu lado. Há várias vertentes teológicas, sim, tem, pré, meso, pós, essa é uma outra situação. Porém, a gente tem que entender, acho que essa é a ideia desse estudo de escatologia, são os fatos que vão acontecer. A partir daí, a gente vai ter uma noção o que a Bíblia está dizendo. Porque cada vertente tem uma base bíblica. Eu não vou aqui refutar. Eu tenho o meu pensamento, é uma coisa. O meu pensamento é uma coisa, o que a Bíblia diz é outra. Mas eu vou aqui me ater aos fatos. Tá? Se você ver lá no meu canal, é uma outra situação. Até eu falo para vocês, irmão, se inscreva, me ajude. Me ajude a ficar mais famoso no Brasil. Mas, enfim, lá eu já sigo uma outra linha tênue. Tá? Não tem nada a ver com esse estudo aqui que eu estou fazendo. Aqui eu estou fazendo um trabalho de escatologia baseado o quê? Na palavra de Deus. Então, eu não estou colocando nem para A, B ou C. Eu estou assim, atento aos fatos bíblicos. Mas lá na frente, a gente vai ter mais ou menos uma noção. Aí você vai saber para que lado vai. Mas eu aconselho, primeiro a gente tem que conhecer. Vamos conhecer primeiro o que é escatologia, o que está dizendo, para a gente não ser levado por vento de engano. Está ali é bom. Não, não é assim. Vamos ver o que a Bíblia está nos relatando para a gente ter uma definição ou um caminho teológico que a gente vá seguir. Amém, meus irmãos? Meu tempo já esgotou, lamento. Estou triste, mas feliz também, porque consegui chegar. Né? Então, semana que vem, eu prometo chegar cedo, vou chegar aqui antes da igreja abrir, para não ter esse problema, e a gente vai entrar a fundo em seitas e heresias. Então, peço para os irmãos, leiam a apostila, tá? Coloquem suas perguntas, e a gente vai fazer um bom debate a partir da próxima semana. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado, que Deus os abençoe. Até a semana que vem.